Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, este é um momento especial que nós dedicamos para escutar a Palavra de Deus e fazer a nossa reflexão em vista de colocá-la em prática. Isso é muito importante. Já somos exortados pelo evangelista Mateus que não basta ouvir a Palavra de Deus, é preciso colocá-la em prática. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que coloca em prática a palavra do meu Pai que está nos céus. Por isso vamos abrir o nosso coração e acolher com muita alegria a mensagem da palavra de Deus dirigida para nós no dia de hoje. É muito importante saber escutar o que nos diz o Senhor. Te convido, meu irmão e minha irmã, a neste momento especial procurar nos conectar com a mensagem do Evangelho que nós vamos ouvir. Deixemos que ela nos toque profundamente, para desse modo procurarmos realizar, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos escutando nos últimos dias o grande sermão inaugural de Jesus, o Sermão da Montanha, onde Jesus dá os seus ensinamentos fundamentais para os seus discípulos. São os primeiros ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, portanto, são os ensinamentos que devem conduzir e pautar a vida dos seus discípulos. Também, estas orientações de Jesus no Sermão da Montanha são dirigidas a cada um de nós. Nos últimos dias, Jesus tem confrontado o modo com que os fariseus e mestres da lei viviam a sua relação com a Escritura, ajudando os discípulos a fazer uma experiência mais profunda. A chave de leitura para nós é aquela: não vim para abolir a lei e os profetas, vim para dar-lhes pleno cumprimento. E também, se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus e mestres da lei, não entrareis no reino dos céus. Portanto, o que é exigido de um discípulo, uma discípula de Jesus, é superar o farisaísmo, superar uma experiência religiosa baseada simplesmente na aparência. É preciso de mudanças a partir de dentro, a partir do nosso interior. Por isso Jesus começa fazendo esta comparação. Ouvistes o que foi dito, portanto uma referência à Escritura antiga. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus exige mais. Para Jesus não basta amar o próximo e odiar o inimigo. A exigência de amor de Jesus é mais profunda. Por isso diz o Evangelho: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meu irmão e minha irmã, a exigência de Jesus é muito grande. Por quê? Eu sei que é difícil e desafiador o que apresenta Jesus no Evangelho: amar os inimigos, rezar pelos que nos perseguem. Mas é este o caminho que nos possibilita ser seus discípulos e discípulas. E por que Jesus exige isso? Porque para Jesus, o amor não tem limites. Não podemos impor nenhum tipo de limites
ao amor. É preciso amar a todos, indistintamente, mesmo aqueles que são nossos inimigos, mesmo os que nos perseguem. E por que esta orientação de Jesus tem autoridade? Porque o próprio Jesus viveu o que ele pede de nós aqui no Evangelho. Jesus amou até o fim. Jesus amou, inclusive, quem o odiou e o perseguiu. Jesus amou até mesmo na cruz. Jesus foi capaz de amar quem o traiu. Jesus continuou amando quem o negou. Jesus amou e foi capaz de pedir, inclusive, perdão para aqueles que condenaram à morte de cruz. É este o amor que Jesus pede de nós, amar sem limites. O verdadeiro amor não aceita nenhum tipo de limites, não aceita que seja imposto nenhum tipo de limites. Portanto, é este o amor que Jesus quer que nós, como seus discípulos e discípulas, amemos as pessoas. Amar os inimigos, rezar por quem nos persegue. Somos capazes de fazer isso? Essa é a exigência do Evangelho. Se a gente quer de fato ser cristão, é preciso ser capaz de assumir o que nos pede nosso Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho. E diz mais, o Evangelho em seguida vai dizer assim: é desse modo que vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Portanto, é somente amando de forma ilimitada que nós podemos dizer que somos verdadeiramente filhos e filhas do Pai Eterno. É desse modo que vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. E por quê? Porque o nosso Pai que está nos céus também ama indistintamente, bons e maus, porque o amor não aceita impor limites. É o que diz o Evangelho, porque Ele quem? O Pai Eterno, faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Meu irmão e minha irmã, eu sei que é desafiador aquilo que nos apresenta o Evangelho, mas é isso que Jesus e o Pai Eterno esperam de cada um de nós. Amar além, amar sem limite, amar com amor irrevogável, amar inclusive aqueles que tramam o mal contra nós, rezar por aqueles que nos perseguem. Quanto estamos distante disso que nos pede o Evangelho? Somos capazes de rezar por quem nos perseguem? Somos capazes de dispensar amor até mesmo para aqueles que nos odeiam? Ou para nós vale o princípio de pagar com a mesma moeda? O Evangelho diz que não. Quem decide seguir Jesus deve amar sempre e a todos. É isso que diz o Evangelho, esse é o nosso distintivo. Afinal de contas, diz assim o Evangelho: com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, a pergunta de fundo é: qual é o nosso distintivo como cristãos? O que nos faz diferente de quem não é cristão? Segundo o Evangelho, é o amor ilimitado e irrevogável. É este o nosso distintivo. O que nos distingue é o amor sem limites. Como temos exercitado o amor? Somos capazes de dispensar amor sem limites, amor desinteressado e amor irrevogável? E o Evangelho se conclui de forma bonita: deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui há um princípio muito importante. O Deus que nós cremos determina o modo como nós agimos, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Por isso o Evangelho diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa perfeição aqui não significa ausência de limites, ausência de erros, até porque todos nós temos erros e limites. Essa perfeição aqui vem de plenitude, é sermos plenos de amor, como o Pai Eterno é amor. É deste modo, meu irmão e minha irmã, que nós podemos viver de forma coerente a nossa fé. Sede perfeitos,
como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tanto que o evangelista Lucas traduz esta expressão que Mateus diz aqui, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. O evangelista Lucas diz assim, sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Portanto, perfeição tem a ver com misericórdia. Se queremos ainda fazer um paralelo dessa expressão, lá no livro do Levítico, sede santo, como o vosso Pai Celeste é santo. Procuremos trilhar este caminho que nos provoca o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos faz uma exigência de viver um amor irrevogável e ilimitado. Amar os nossos inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem. O amor é o nosso distintivo. Devemos ser parecidos com o Deus que cremos. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração confiante, sobretudo pedindo que sejamos semelhantes a Ele, plenos de amor, plenos de misericórdia. Rezemos confiantes. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, que nos enviou o seu Filho Jesus na luz e força do Espírito Santo. Te pedimos neste momento especial que estamos concluindo esta nossa oração à luz da Palavra de Deus, a graça de vivermos parecidos contigo, Pai Eterno, que sejamos plenos de amor, que saibamos dispensar amor sempre e a todos, mesmo aos que nos odeiam e nos perseguem, mesmo aos que tramam o mal contra nós. Que saibamos, Pai Eterno, sermos como Jesus, o Teu Filho amado, que amou até mesmo na cruz, porque o seu amor não podia voltar atrás. Envia sobre nós o Teu Espírito e ajuda-nos a sermos fiéis ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.